noite, meninas! Como vocês estão? Desculpem pela voz, tô meio rouca, tô começando a melhorar aí de uma gripe que me pegou. Então hoje o assunto que eu quis trazer para vocês é sobre atribuições da babá. Tudo o que vou falar sobre o que é a atribuição da babá e o que não é atribuição da babá, o que não faz parte do rol de tarefas de uma babá. Quero já fazer um adendo aqui, um destaque, porque tudo na vida, né? Eu sempre falo muito essa frase, que o combinado não sai caro. Então, o que foi combinado em contrato ou no momento da entrevista, se não teve um contrato escrito, somente no momento da entrevista, alguma coisa que foi combinada, é o que vai ser praticado depois durante a relação de trabalho. Obrigada, obrigada, Jaqueline. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar vamos começar com as atribuições, porque eu acho que é mais fácil. Então, muito se fala assim, o que é a atribuição da babá? A atribuição da babá inclui tudo o que está ligado, tudo que tem relação com a criança. Não é isso que vocês ouvem por aí? Mas será que é tudo mesmo? Tudo que é 0 e tudo que é 100, a gente tem que questionar, né? Não é bem tudo. Então, vamos lá. O que é a atribuição da babá? Vamos começar. A parte da alimentação. A babá é quem vai organizar a alimentação do bebê, da criança, vai oferecer os alimentos, o lanche, o café da manhã, a mamadeira, quando é o caso que está tomando mamadeira, ou tomando uma fórmula, né? Preparar um lanchinho da tarde, preparar o café da manhã, preparar o almoço, o jantar. Aí uma questão que já entra no que eu falei, o combinado não sai caro. Muitas vezes, muitas casas que vocês trabalham ou que já trabalharam, tinha babá e tinha a funcionária da casa, digamos assim, né? E aí é combinado entre elas, ou combinado entre a babá, a patroa, a contratante e a funcionária da casa, de que quem vai cozinhar é a funcionária da casa, até por uma questão de espaço, às vezes, na cozinha, sabe? Então, isso muitas vezes acontece. Eu dou o exemplo da minha casa. Quando eu tinha babá para os meus filhos, quem cozinhava, quem fazia as papinhas, quando estava na época de papinha, né, que aí come uma comida um pouco diferente da nossa, era a funcionária da casa, não era a babá. Mas isso era um pedido meu e foi uma combinação entre a funcionária da casa e entre a babá dessa forma. Por questão do preparo ali, no momento do preparo, que aí senão teriam que ficar 2 pessoas ali na pia descascando verdura, 2 pessoas fazendo comidas diferentes nessa época que é de papinha, 2 pessoas fazendo um arroz, 2 pessoas fazendo um feijão, ia sujar até mais panela, né? Então, quando isso é combinado, pode ser que ao invés de ser a babá, vai ser a funcionária da casa. Mas, voltando naquela primeira frase que eu falei, né? Tudo que é relacionado à criança é atribuição e responsabilidade da babá. Ok, mas aí se tem essa combinação em outro sentido, também é tranquilo, né? Mas é a babá que vai oferecer essa alimentação, ela que vai organizar também a rotina, né? Os horários daquela criança e oferecer os alimentos. Então, esse primeiro ponto da alimentação. O que mais? Passear com a criança, um condomínio em apartamento ou um condomínio de casas. Ela vai passear com a criança no parquinho ou numa pracinha próxima ou no playground, né, do prédio. Isso também combinado. Tem família que não gosta que leve em pracinha quando é edifício, e aí tem uma pracinha próxima. Aí tem que atravessar a rua ou andar um quarteirão, e aí a família não quer, não quer que a babá leve. Então foi combinado assim.
Mas se a família permitiu, então também é atribuição da babá. Ah, mas tem um parquinho lá no próprio condomínio, no próprio prédio, então a babá levar no parquinho. Então isso aí envolve passeios, envolve as brincadeiras, também é atribuição da babá. Lógico, né? Isso é o mais facilmente mais fácil a gente concluir. Brincadeira, o entretenimento da criança, a babá criar jogos, aplicar algum jogo com a criança, criar algum momento ali de ludicidez, de ludicidade para a criança. Ler historinha, porque isso aí faz parte do momento da brincadeira também. Acaba que a leitura é um momento de conexão, é um momento de estar com a criança e que gera muito vínculo. A leitura gera muito vínculo com a criança ao longo do desenvolvimento da leitura. Então isso também é atribuição da babá. As brincadeiras, a leitura, os jogos, inclusive participar, né? Ter que sair correndo atrás de uma bola, jogar um futebol, pular uma amarelinha, tem hora que aí vai ter que participar. Faz parte do trabalho da babá. E o que mais? Falamos então de brincadeiras, falamos da alimentação, arrumar e limpar os brinquedinhos. Tem brinquedos que aí tem que ter um certo cuidado, brinquedo de madeira, brinquedo de plástico, brinquedo de pelúcia, as pelúcias, né? Então, limpar esses brinquedos periodicamente e organizar nos lugares. E aí também, já depois de alguma certa idade, a babá ensinar para a criança sobre a organização desses próprios brinquedos, para ficar também um ensinamento para a vida e para a criança aprender essa parte de cooperação em casa. Então a babá pode pôr isso em prática no momento de guardar os brinquedos, né? Então a limpeza dos brinquedos, a limpeza de calçados, lavar e passar roupa é atribuição da babá? Também é atribuição da babá. Muitas vezes desde o momento da gestação, né? Porque as mães precisam lavar as roupinhas do bebê que vai nascer antes do bebê nascer, lógico. Então tem todo um cuidado que a babá precisa ter, tem todo um preparo, né? Que tem que ser com sabão mais neutro, mais adequado para peças delicadas, hipoalergênico, com produtos sem muito perfume, e depois passar essas roupas, guardar essas roupas, deixar organizado, guardar roupa, ou se é uma cômoda, né, no quartinho da criança. Isso também é atribuição da babá. Sapato, roupinha, tudo isso é atribuição, essa administração e a organização. Mais uma vez também, se houver um combinado na casa, no sentido de que a funcionária da casa é que vai lavar e vai passar as roupas, por aquela questão de não ficar tumultuado lá na área de serviço, isso também eu fazia na minha casa, quando eu tinha babá e tinha a funcionária da casa. Também era um combinado, sabe? A funcionária da casa, depois de alguma idade, né? De algum certo tempo, que aí a gente não separa mais as roupas das crianças das nossas, aí as roupas dos meninos já eram lavadas junto com as nossas, então já ficava como atribuição da funcionária da casa. Mas é o que eu falei, é um combinado que eu fazia dessa forma, tá? Depois de uma certa idade dos meus filhos. Mas no começo, quando tinha que separar roupinha, tinha sabão específico, tinha amaciante específico, aí a babá ficava por conta dessa atribuição de lavar e de passar. E depois guardar, organizar no quartinho, na cômoda, tudo direitinho. Também era atribuição da babá. Organizar o quarto também, né, no sentido de limpar o quarto periodicamente, todos os dias, limpar o chão, organizar as roupas de cama ou o bercinho da criança, fazer a troca das roupas de cama, das roupas de banho, também é tarefa da babá. Ela que vai coordenar isso. Hoje é o dia de fazer a troca da roupa de cama, hoje é o dia de fazer a troca das toalhas. Isso também é competência da babá, tá? Outra coisa que eu até vi num post, eu não me lembro de onde, que falava assim que... Como é que era?
que a babá muitas vezes, acho que é isso, a babá muitas vezes é responsável pelo estoque das coisas em casa, estoque das coisas que dizem respeito à criança, né? Então a babá avisa quando o leite tá acabando, um bebê que toma fórmula, que toma mamadeira com fórmula. Aí a babá deve avisar a mãe, ó, a fórmula tá acabando, precisa comprar mais. Ó, a frutinha lá que ele gosta, a banana que ele gosta, o morango que ele gosta. Eu dou muito esses exemplos porque eu vou lembrando da minha própria experiência com babás, com os meus filhos, né? Então é bem a realidade. Então a babá muitas vezes é a responsável de avisar sobre o estoque das coisas, o leite, a fórmula, as verduras que o bebê come, alguma comidinha especial que o bebê come, as frutinhas, tem mais, que mais? Fralda, as fraldas estão acabando, a pomada de assadura tá acabando, o shampoozinho específico que o bebê usa tá acabando, o hidratante. Então essas coisas que são do bebê, que são específicas da criança, também é a babá que é responsável por esse estoque e avisar a mãe. A Júlia tá perguntando, Milena, a comida também é a babá? Sim, eu falei acho que mais no comecinho. Sim, é a atribuição da babá também. Mas o preparo da comida e oferecer a comida é atribuição da babá. Agora, cabe um detalhe que eu falei lá, vou repetir aqui. Mais uma vez, um exemplo que ocorria na minha casa. Eu tinha funcionária da casa e tinha a babá. E eu morava num apartamento pequeno, assim, não muito grande, não era pequeno, era menor do que minha casa atual. E aí ficava meio tumultuado de ficar as duas lá na hora do almoço preparando, porque aí a funcionária da casa ia preparar o meu almoço do meu marido e a babá ia preparar a comidinha do Vitório. E aí ficar as duas lá, às vezes ficava um pouco tumultuado na pia, nas panelas, ali cortando verdura, preparando as coisas. Então eu combinava de que a funcionária da casa iria... Eu explicava como que eu queria. A funcionária da casa iria fazer a comidinha. Nessa época que tinha comidinha diferente, né? Papinha, a comidinha era sem sal. Depois do passar do tempo, ele começou a comer a nossa comida. Então, essa regra eu aplicava na minha casa, sabe? Mas tem casas que não é assim, que aí a babá faz toda a comida da criança e a funcionária da casa faz a comida da família, do restante da família. Então, é aquela máxima que eu falo. O combinado não sai caro. Então, vejam como que é feito aí na residência onde você trabalha. Mas, em linhas gerais, é atribuição da babá? Sim, é atribuição da babá. A Sheila falou sim, respondendo, né, Sheila? Sim, é da babá, a comida. Logo no começo, sim. Aí depois, geralmente o que acontece? Depois a criança vai começando a comer a mesma comida da família, mesma comida de todos, aí passa a ser... Pra que fazer duas, né? Duas comidas diferentes. Aí a outra funcionária que cozinha, que cuida da casa, já vai fazer uma comida só e aí é a atribuição dessa outra pessoa. Entendido? Angélica dizendo, vejo muita vaga de babá arrumadeira. Acontece muito, né? O combinado, tem que ver o que foi combinado ali com aquela família, entre aquela família e a profissional. O que eles acertaram quanto a isso. A babá vai ajudar na arrumação da casa, na limpeza da casa, na fazer comida, lavar roupa, passar roupa, né? Isso acontece mais quando as crianças vão crescendo, não é? Me falem da experiência de vocês também. Eu vejo muito isso acontecer em casas que aí as crianças já estão maiores, 7 anos, 8 anos, que aí já não precisa tanto da babá brincar, vigiar e tal. Aí a família opta por ficar com uma funcionária e aí essa funcionária ajuda a olhar as crianças num momento ou outro, mas essa funcionária também é responsável por toda a faxina, pela limpeza da casa, lavar e passar roupa. Então, cada casa
tem que ter esse acordo claro com a babá que vai trabalhar lá. E isso tem que estar claro para a babá também, né? Dos dois lados tem que estar de acordo. Outra coisa, as crianças vão crescendo, vão para a escola. A babá tem que ensinar tarefa? O que vocês acham? A babá tem que ajudar a ensinar a tarefa das crianças nessa idade escolar? E também levar em atividade extracurricular, por exemplo, levar na natação, levar no inglês, levar no balé. A Angélica tá dizendo sim. Sim, realmente. Exatamente, Isabel também. A babá faz parte das atribuições da babá também ensinar tarefa, levar e buscar em atividades extraescolares, extracurriculares das crianças, inglês, balé, natação, teatro, enfim, esporte, futebol. Inclusive tem algumas babás em algumas cidades, algumas famílias que pedem que a babá tenha carteira de motorista para levar e buscar a criança de carro. Isso eu já vi também. Ou que a babá tenha carro e aí a família paga a gasolina para a babá levar e buscar na escola, levar e buscar dessas atividades. Isso também é atribuição. Combinado, né? A mãe, o pai combinou, ó, tal hora, tal dia ele tem inglês, no outro dia ele tem natação, então você leva, fica lá esperando, terminou a aula, volta para casa. Então, sim, é atribuição, sim. E aí, essa questão do carro, quando a família combinado isso da babá levar e buscar, e é exigido que a babá tenha um carro, ou uma moto, não sei, né? Cada caso é um caso. Aí a família ajuda com os custos, né? Com esse deslocamento. A família precisa ajudar com esses custos. E quando a babá é mensalista, trabalha numa casa fixo, mensalista, ela tem que acompanhar em viagens. Isso também eu falei, eu já comentei sobre isso na live que eu fiz sobre babá em evento, não sei se você estava aqui. Babás em eventos, em viagens, eu falei sobre isso. Então, no caso da babá que é mensalista, que é fixa e trabalha todo dia lá com aquela família, aí a família fala, hoje é quinta, né? Sábado nós vamos pra, sei lá, pra Brasília. Eu tô aqui em Goiânia, né? Lembrei de Brasília. Nós vamos pra Brasília, você vai com a gente, tá bom? Aí a babá tem que ir ou não? Depende. Isso foi combinado, tava no contrato, já era previsto, então tem que ir. Então, nesse caso, já era uma coisa que era combinada, era acertada entre as duas partes, faz parte da atribuição da babá, ela deve ir. Agora, se era uma coisa eventual, o combinado é assim, no momento já da contratação, na hora da entrevista, de vez em quando a gente vai viajar, e aí a gente vai te chamar e aí nós vamos te pagar extra, porque não é a rotina, nós vamos te pagar um extra, e aí você vai ou não. Aí nesse caso, a babá tem que ir ou não tem que ir? Aí ela pode escolher. Porque não faz parte da atribuição dela por contrato ou por combinação prévia, certo? Então, aí ela pode ver se adequa à rotina dela. Não, esse final de semana eu tenho um curso e eu não vou poder acompanhar vocês, infelizmente. Uma próxima oportunidade, a gente pode combinar de novo, tentar combinar de novo e aí eu vou com vocês, certo? Que mais? Em relação ainda à viagem, os pais viajaram, foram fazer uma viagem de férias, só o pai e a mãe, para descansar dos filhos, ficar sem filho, ficar sem preocupação de filho. Aí a babá vai ficar com a criança e aí ela pode ficar com a criança na própria casa que a criança mora, ou na casa por exemplo, dos avós. Isso acontece muito, né? Isso aconteceu comigo quando eu era pequena e minha mãe tinha babá pra cuidar de mim. Já aconteceu da minha mãe viajar e aí eu fiquei na minha própria casa e a babá ficou cuidando de mim. Normal, seguiu a rotina normal, né?
Mas também acontece de aí os pais preferirem levar a criança para casa dos avós e aí a babá acompanha a criança na casa dos avós. Em vez dela prestar o serviço na casa daquela família, onde ela está já habituada, ela vai prestar o serviço na casa dos avós da criança, até os pais voltarem da viagem. Certo? Na época de bebezinho de colo, recém-nascido, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, até mais que isso, 2 anos, eu quero falar aqui das sonecas. Os meus filhos, engraçado que os 2 dormiram à tarde, tiravam essas sonequinhas, até os 3 anos de idade, 3 anos e meio. O Vincenzo agora parou de dormir à tarde. Não durante a semana, porque durante a semana à tarde ele vai para a escola. Mas aí final de semana, depois do almoço, eu costumava colocar ele para dormir. Eu via que ele pedia uma sonequinha. De 1 mês pra cá, mais ou menos, ele não quer dormir mais. Quer ficar ligado, quer ficar brincando, brincar com o irmão, quer ir pra casa dos vizinhos. A gente mora num condomínio aqui e ele quer brincar, não quer mais dormir, não. Então, quando a criança tá nessa fase das sonecas, é atribuição da babá colocar a criança para dormir. E, inclusive, a babá tem que ter alguma noção, tem que ter algum conhecimento sobre sono infantil. Porque tem muita gente que tem um pensamento seguinte: não vou pôr pra dormir de dia não, porque senão à noite não vai dormir. Tudo errado, tá tudo errado. Bebê tem um sono diferente. O sono infantil é diferente. Com o passar dos meses, dos anos, é que vai se aproximando um pouco mais do nosso sono, que a gente dorme à noite. Durante o dia a gente estuda, trabalha, faz nossas coisas. Agora o bebê, ele precisa das sonecas durante o dia. Naquela fase de recém-nascido, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles tiram às vezes 5 sonecas por dia, 4, 5, 6 sonecas por dia. Então a babá tem que se atentar a isso e pôr a criança para dormir, porque senão a criança vai chegar no final do dia cansada, exausta, chorona, no efeito vulcânico. Vocês já devem ter, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, do efeito vulcânico. É aquela criança que passou da hora de dormir, que não descansou adequadamente durante o dia, ela fica irritada, tem aquele choro sofrido, e aí quando você vai pôr ela pra dormir, a gente pensa, bom, então ela não dormiu, eu vou pôr ela pra dormir agora, então ela vai cair de sono aqui facinho, né? E não é bem assim, aí a criança briga com o sono, não dorme de jeito nenhum, por fim ela dorme de cansaço. Não é porque tava na hora dela dormir. É o efeito vulcânico. Isso geralmente acontece no final do dia, por volta de 5, 6 horas, aquela criança que não tira as sonequinhas adequadas durante o dia. Chega no final do dia um verdadeiro vulcãozinho, em erupção. Um monstrinho, eu falo isso. Chega no final do dia, tá um monstrinho. Não pode, então é atribuição da babá, é tarefa da babá pôr a criança para dormir, observar os sinais de sono da criança. Também já fiz live aqui sobre isso, de sinais de sono, sobre sono infantil. Então a babá tem que ter esse tipo de conhecimento, né? Isso é básico. Pra criança ficar bem, pra criança crescer bem. Porque o sono pro bebê, pra criança, ele é parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento saudável. Durante o sono, a criança produz diversos hormônios que vão ajudar no crescimento, regula hormônios de estresse, regula apetite. Então, é importante pôr a criança para dormir. Tá bom? Então, é atribuição da babá também cuidar dessas sonecas, fazer sonequinhas de qualidade, ir atrás de conhecimento para proporcionar melhores condições dessa sonequinha para a criança, tá bom? Outra coisa, a babá levou a criança pro parquinho, pro playground, pra pracinha, combinado com os pais, tudo de acordo. É atribuição da babá também proteger essa criança.
proteger a integridade física dessa criança. Então, tomar cuidado, ficar de olho no escorregador, no balanço, naqueles de subir, trepa-trepa, né, que eles falam, de subir, o menino ficar lá pendurado, tem que ficar de olho, tem que ficar ali do lado, não é só deixar o menino brincar lá e ficar ali numa certa distância, não, tem que estar perto, porque vai que a criança escorrega, vai que ela cai, você consegue fazer alguma coisa para minimizar uma queda, minimizar uma contusão, uma fratura de braço, de perna, né? Aqui no condomínio que eu moro, tem, por exemplo, tem uma casinha de madeira assim alta, e aí tem uma ponte, e aí dessa ponte tem um escorregador. E aí direto os meninos estão lá em cima, hoje não mais, os meus filhos. Eles já têm mais juízo. Mas quando era pequeno, tava lá em cima, lá nessa casinha, aí chega assim na beiradinha do patamar lá assim, e a criança não tem muita ideia de perigo, de altura, tem uma certa idade que eles não têm essas noções de espaço, do perigo, de que aquilo pode machucá-la. Então tem que ter o adulto ali, a babá, para evitar danos maiores, evitar queda, evitar machucado, proteger a integridade física da criança. Então isso também é atribuição. E no caso da babá que leva a criança num parquinho, numa pracinha, cuidar na hora de atravessar a rua, pegar na mão desse menino, vem cá menino, vamos passar na faixa, vamos atravessar na faixa, olha o sinal. É responsabilidade da babá, cuidar dessa criança. Ah, nós vamos ali comprar pão para mamãe. Depois de uma certa idade também, as crianças gostam de acompanhar a gente, né, nos lugares. E aí tem uma padaria lá perto da casa que a criança mora. Aí a babá, vamos comprar um lanchinho para você comer à tarde? Aí a mãe deixou um dinheiro lá e tal, e aí ela vai levar a criança, cuidado com essa criança na rua. É responsabilidade sua também, cuidar da integridade física da criança, enquanto vocês estão indo brincar, ou estão atravessando uma rua, ou tá levando a criança para uma atividade extracurricular, tá levando para natação, a pé ou de carro, tem que cuidar da segurança dessa criança. E um outro ponto também é a criança tá lá brincando no parquinho, na quadra, e aí tem outras crianças lá no mesmo ambiente, crianças maiores ou da mesma idade, e aí acontece de morder, um morder o outro, bater, ter uma certa idade que as crianças têm disputa de brinquedo, né? Acontece muito essa questão de bater, de empurrar. Então a babá tem que proteger essa criança também. Proteger de um coleguinha que tá fazendo alguma maldade, de bullying também. Às vezes já numa idade maior da criança, começa a ter essas questões de bullying, que o coleguinha da escola faz, o coleguinha do condomínio faz, e a babá tá vendo, tá tendo conhecimento daquilo. É responsabilidade da babá falar com a criança, mas também falar para os pais, contar e alertar os pais, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu vi, é como se a babá fosse a guardiã daquela criança, né? Então ela tem que alertar os pais, para os pais, quem sabe, conversarem com a família daquela criança que tá cometendo bullying, aquela criança que tá agredindo, aquela criança que tá mordendo, tá bom? Isso também é um cuidado que a babá precisa ter. Ela é a guardiã daquela criança, daquela família, tá? E agora, acho que a gente já pode... O que mais? Antes de passar para os fatos, para os pontos que não são atribuição da babá, vocês lembram de mais alguma coisa que seja atribuição das babás? Eu falei aqui de alimentação, das brincadeiras, das sonecas, das roupinhas, organização de brinquedo, a limpeza dos brinquedos, a limpeza do quarto, organizar cômodo, organizar o guarda-roupa. Já falei bastante coisa, hein? O que mais que eu falei sobre acompanhar em viagens, quando isso é combinado, levar a criança para brincar em parquinho, em pracinha, quando os pais permitem.
que mais? Avisar de que alguns itens estão acabando, avisar do estoque de pomada, fralda, frutinha, o leite, a fórmula, alguma vitamina, algum remedinho que a criança toma. A babá precisa avisar isso para a família providenciar isso, a medicação, né, que a criança toma. A babá também pode acompanhar em consultas, acompanhar a mãe junto e a criança. Levar sozinha na consulta, eu já não sei se seria muito indicado, porque muitas vezes o pediatra, ou quem quer que seja, o oftalmologista da criança, o nutricionista, não sei, ele vai fazer algumas perguntas que aí a babá não vai saber responder, ou que não são da competência da babá saber, né? Às vezes é perguntado o pré-natal da criança, no consulta do pediatra, por exemplo. A babá não vai saber disso, mas ela pode acompanhar a mãe no caminho até chegar lá na sala do pediatra, no consultório. Muitas vezes são 2 filhos, aí ela fica com o mais velho na sala de espera, enquanto consulta o mais novo, vai lá, entra com a mãe, ela fica com o mais velho do lado de fora, depois troca. Então isso também é babá, também é atribuição da babá. Acompanhar em vacinação, para segurar, muitas vezes precisa segurar, né, as crianças para eles tomarem a injeçãozinha no braço, tomar a injeçãozinha no bumbum. Então, esse apoio também na hora de levar para tomar uma vacina também acontece. Eu mesma levei minha babá, na época, para me ajudar em consulta e vacinação. Que aí, quando meu marido não podia ir comigo, a babá era a Jéssica, ela ia comigo. O que mais que eu já falei? A higiene, né? A Angélica falou aqui. Toda a higiene, todos os cuidados com a criança, né? Banho, o sono, a alimentação. Outra coisa também, lembrei aqui agora. Que a Jéssica, essa babá que eu tinha, fazia também direitinho pra mim. Quando as roupinhas vão ficando pequenas, que isso é muito frequente, né? Quando eles vão crescendo, aí ela separava as roupinhas que estavam pequenas, que não serviam mais. Aí eu deixava uma caixa separada pra ela, falava: Jéssica, as roupinhas que você for vendo que tá pequena, que tá apertada, aí você tira da gaveta e põe aqui nessa caixa, que aí ou eu vou doar, ou eu vou dar pra algum parente, alguma coisa assim. Aí ela fazia isso pra mim, fazia direitinho. Separação das roupas perdidas. É isso. Ela super me ajudava. Porque aí a gente vai vendo que tá precisando comprar mais roupa, vai desocupando espaço, roupa, sapato, né, também. Vai desocupando espaço e aí você vai aproveitando os espaços pra colocar outras coisas lá. Então isso também é atribuição da babá. Eu tinha esquecido disso. Acho que é isso. Agora, eu sempre gosto de trazer aqui pra vocês também, né? O que é e o que não é. O que pode e o que não pode. Então, nós vamos falar o que não é atribuição da babá.